que trata da dinâmica das massas de ar, e eu enviei questões. Vê se vocês conseguem ter acesso a essas questões. Caso não tenha acesso, eu vou enviar nos grupos aqui agora. Vou ter que entrar no WhatsApp e mandar nos grupos, tá? Vê se vocês têm acesso às questões que tratam de massas de ar. São 11 questões que tratam de massas de ar. 11 questões só sobre massas de ar. Vê se vocês conseguem ter acesso a essas questões. Acessou as questões? Legal, Daniel. Acessou também? Todos estão com as questões? Todos conseguiram acessar? Todos estão com acesso às questões de massa de ar? Posso iniciar, pessoal? Posso iniciar a aula? Tá ok, pessoal. Beleza. Ok, Ive. Ok, Letícia. Vou começar a aula, tá? Por causa da hora. Pessoal, hoje nós vamos falar de massas de ar, tá? Lembrando que massas de ar é um assunto que cai na prova da ESA, tá legal? E a gente tem duas provas que caíram massas de ar seguidas, né? No ano retrasado caiu MPA, provocando o fenômeno da friagem no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte, na Amazônia. A friagem é a queda brusca de temperatura, né? Devido à influência da massa polar atlântica. E ano passado caiu a MEIA, massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida, e ela tem influência ali no Atlântico Norte, influencia ali na parte leste da região norte e também no norte do Nordeste. Então, caíram duas questões de massa de ar em anos seguidos, ano retrasado e ano passado. Então, pessoal, a aluna Daiane, ela pediu que nós falássemos de massa de ar. E aí a gente vai falar de massa de ar. E semana que vem, a gente falar de clima, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro trazer aqui uma definição. O que é uma massa de ar? Massa de ar é o fator... Massa de ar... Só um minutinho. Massa de ar é o fator que mais dinamiza o clima de uma região. Então, o que mais vai influenciar no clima de uma região é a massa de ar. Existem outros fatores que vai caracterizar o clima de um determinado lugar. Mas quem tem a maior responsabilidade são as massas de ar. As massas de ar, na verdade, é vapor d'água. E aí, essas massas de ar, elas vão assumir as características de uma região homogênea. Elas vão assumir uma identidade referente a uma região homogênea, a uma superfície homogênea. Exemplo, se você está sobre uma região Oceano Atlântico, sobre o Oceano Atlântico você tem ali o fenômeno da evaporação, né? Quando o raio solar ele atinge o oceano, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E ela sobe quente, quando chega nas regiões mais altas, ela vai encontrar uma região fria, ela vai condensar, saturar e precipitar. Então, ela vai ser uma massa de ar quente e ela vai ser úmida porque ela está dentro desse fenômeno chamado evaporação. É o caso da massa tropical atlântica. Se ela está sobre uma região seca, uma região seca, onde chove muito pouco, como, por exemplo, ali na Depressão do Chaco, que fica na Bolívia, pessoal,
essa massa de ar ela vai ser quente e seca. E assim sucessivamente. Então, as massas de ar elas vão assumir as características de uma região homogênea, de uma superfície homogênea. Tá legal? E aí a gente entra nas massas de ar propriamente dita, né? Eu vou começar pela MPA. A MPA é a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela tem como característica ela ser fria e úmida. Onde ela tem a sua origem, onde ela tem o seu centro de formação. O seu centro de formação fica na região das Patagônias, lá no sul da Argentina, já chegando ali praticamente no Círculo Polar Antártico. Então, ela é uma massa de ar fria, porque ela está se originando numa região fria e úmida. E aí, a massa de ar ela se movimenta mediante a dinâmica dos ventos, né? Então, você tem um vento frio que sopra no sul, chamado minuano. E aí, essa massa de ar ela vai subir, principalmente no inverno, porque o inverno é a estação fria. Se o inverno é a estação fria e se ela é fria e úmida, significa que ela vai ganhar força e ela vai subir. Ela vai ter 3 direções. Primeira direção que ela vai ter ela pela parte oeste do mapa. A parte oeste é a parte ocidental. Então ela sobe, passa pelo sul, deixando lá o rastro a frente fria, né? Vai provocar chuva de granizo, fortes ventos, temperaturas abaixo de 0 graus nas regiões de serra. E ela sobe pelo centro-oeste. Quando ela chega no centro-oeste, ela está chegando numa área que normalmente é quente, né? E aí ela vai provocar friagem no centro-oeste. O que é a friagem? A queda brusca de temperatura. Sobe até a Amazônia e provoca também, numa região que normalmente é quente, a friagem. Pela parte central ela não ganha tanta força, mas pela parte leste ela sobe pela parte oriental, pela parte do litoral. Passa pelo sudeste, deixando o rastro da frente fria e chega até a Bahia. A gente falou da MPA. A MTC já está na parte esquerda do mapa, ali um pouco mais embaixo, na parte ocidental, na parte oeste. Nasce da depressão do Chaco, ela é quente seca, e ela vai influenciar no clima do centro-oeste. Você tem a MTA, que está sobre o litoral brasileiro, na parte leste. Já falei dela, ela é massa tropical atlântica, ela é quente e úmida porque está sobre o oceano, e ela vai influenciar no clima do litoral brasileiro. Nós temos a massa de ar mais atuante do Brasil. Qual é a massa de ar mais atuante? Qual é a massa de ar mais poderosa com P minúsculo? Responsável pela distribuição de chuva por todo o território brasileiro. Você tem a MEC. A MEC é a massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Ela nasce lá no continente, lá junto à Cordilheira dos Andes. E ela tem grande responsabilidade pela distribuição de chuva, até porque ela está diante da evapotranspiração. A evapotranspiração é quando as árvores da Amazônia liberam grande quantidade de água para a troposfera em forma de rios voadores. Tá legal? Você tem a MEA. A MEA é a massa equatorial atlântica. Ela tem seu centro de formação no Atlântico Norte, ela está acima da linha do Equador. Ela vai ter influência no clima na parte leste da região norte e na parte norte da região nordeste. Então, a gente fez aí um apanhado das massas de ar. Falamos da MPA, massa polar atlântica, ela é fria e úmida. Falamos da MTC, massa tropical continental, quente e seca. Falamos da MTA, quente e úmida. Falamos da MEA, quente e úmida. E falamos da massa equatorial continental, quente e úmida, a massa de ar mais atuante do Brasil, responsável pela distribuição de chuvas por todo o território brasileiro. Tá legal? Agora a gente vai pegar as questões aqui, as questões de massa de ar, e a gente vai trabalhar uma por uma. O território brasileiro sofre influência de 5 massas de ar.
as quais contribuem decisivamente para que o país possua uma oscilação térmica e pluviométrica muito singular durante o ano. Sobre as referidas massas de ar que atuam no Brasil, é correto afirmar que... Então, a gente vai analisar uma por uma. Opção A massa equatorial continental quente e seca. Opa! Então, a gente sabe que numa resposta, a gente pode ter uma laranja estragada que vai contaminar todo o saco. A MEC, massa equatorial continental, ela não é quente e seca. Ela é quente e úmida. Ela está sobre uma região de muita umidade, sobre a floresta amazônica, onde eu acabei de falar que ocorre a evapotranspiração, que é a liberação de água para a atmosfera em forma de vapor d'água. B. A massa polar atlântica fria e úmida, ok. Além de se formar na Antártica, ok. Durante o período primavera-verão, não é na primavera-verão, é no inverno. A B está errada. A C. Massa tropical atlântica quente e úmida, que possui seu centro de formação próximo ao Trópico de Capricórnio, sim. Além de atuar em extensas faixas do litoral brasileiro, na região sudeste, contribui para a formação de chuvas orográficas. Eu posso falar chuvas orográficas ou chuva de relevo. É exatamente quando, por exemplo, a MTA ela avança, quando ela avança ali no sudeste para o interior do Brasil, ela vai se esbarrar com a Serra do Mar. E aí ela não vai conseguir avançar. Mesma coisa lá no Planalto da Borborema. Tanto o Planalto da Borborema no Nordeste como a Serra do Mar no Sudeste vão funcionar como uma barreira. Então, você vai ter chuva orográfica ou de relevo. Então, beleza. 1C. 2. As principais massas de ar que influenciam o Brasil. Quais são as principais massas de ar? Nós acabamos de falar. Massa equatorial atlântica, a MEA. Massa equatorial continental, a MEC. Massa tropical atlântica, MTA. Massa tropical continental, MTC. Massa polar atlântica, MPA. Então, essas são as 5 principais massas de ar que influenciam o território brasileiro. Pessoal, até aí está tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Ah, valeu. Só vou tomar água aqui e já volto, tá? Só um minutinho. Estou de volta, pessoal. Então, vimos que nós temos 5 massas de ar que atuam no Brasil. A massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. A massa equatorial atlântica atua na parte norte do Nordeste e na parte leste do Norte. Massa equatorial continental atua no norte do Brasil, responsável pela distribuição de chuvas. Massa tropical atlântica tem influência no clima do litoral brasileiro. Massa tropical continental tem influência no clima quente e seco do centro-oeste. Seco no sentido de ausência de umidade. Massa polar atlântica tem influência na região sul e no inverno, quando ela ganha força, ela vai ter influência sobre todo o território brasileiro. Terceira questão. Qual a alternativa que não descreve os movimentos da massa de ar que atuam no território brasileiro? Então, ele quer a alternativa que não descreve
É muito importante quando você for fazer a prova, a primeira coisa é você ler o enunciado e observar o que ele pede. Ele pede a correta, a incorreta, a que não descreve, que não aponta, exceção, exceto, a que não está correta. Aí você vai envolver, você vai destacar, para quando você for fazer a prova, você não venha marcar. Ele pede uma errada, você venha marcar certa. Então, ele quer a que não descreve. Vamos analisar, então. No inverno, a massa polar atlântica pode penetrar no território brasileiro até as intermediações norte do país. Ok, pode chegar até a Amazônia. Mas não provoca queda de temperatura. Opa! Claro que ela provoca. Então, essa está errada, né? Mas não provoca, não, mas provoca queda de temperatura. Então, esse não, depois do mais aqui, é a laranja estragada. Vamos ver a B. A massa de ar equatorial, tem função atenuante durante o inverno devido ao avanço. Isso. Massa equatorial continental, a despeito de se originar no continente sul-americano, é quente e úmida, certo? D. Durante o inverno, a massa equatorial atlântica média tem sua atuação registrada devido ao avanço da massa tropical atlântica, que se desloca em função do avanço da massa polar atlântica, certo? E no Brasil, predominam os climas. Então, a terceira, a de água. Tá? Vamos ver a 4. A 4 ficou junto aqui. Vou só separar aqui rapidinho. Então, beleza. Leia com atenção os itens abaixo sobre massas de ar. A MEC atua o ano inteiro no Brasil, provocando elevados índices de chuva. Correto. Falei para vocês que a MEC é responsável pela distribuição de chuva por todo o território brasileiro. 2. A MEC é a principal responsável pela escassez de chuva no interior do Nordeste? Não. Então, a primeira está verdadeira, a segunda está falsa, a terceira, vamos ver agora. A MTA exerce grande influência sobre a litorânea? Verdade. 4. A MEA atua principalmente no sul do Brasil? Falso. A MPA, massa polar atlântica, fria e úmida, penetra no Brasil em forma de frente, atingindo principalmente o interior do Nordeste? Não. Falso. Vamos ver o que está verdadeiro? 1 e 2. 1 e 2. Desculpa, 1 e 3. 1 e 3, letra C de casa. A primeira está certa e a terceira está certa. Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Tá tranquilo por aí, né? Beleza. 5. Então, a 4. Ah, deixa eu marcar aqui para passar o gabarito. Só um minutinho. Estou marcando só aqui o gabarito. Se o pessoal perguntar, a gente tem o gabarito, tá? Então, a 4 ficou C. Beleza. 5. Durante o inverno, pode ocorrer a chamada friagem por meio da ação da massa tropical atlântica. Não é. Ela é quente e úmida. Massa equatorial atlântica. Quente e úmida. Massa equatorial continental, quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. Massa polar atlântica, que reduz a temperatura na Amazônia.
Através da friagem. Então, você tem a friagem. Então, a 5 é diesa. 5 é diesa. 6. As porções orientais do território brasileiro. Pessoal, aqui ele está envolvendo o conceito de rosa dos ventos com massa de ar, pessoal. Tá legal? Você tem o norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste à direita, leste oriental à direita, oeste ocidental à esquerda. E aí ele vai embolar massa de ar com rosa dos ventos, que são os pontos cardeais. As porções orientais. Opa, então, se ele está falando de oriental, ele está falando da porção leste. Está falando da porção leste do território brasileiro. O leste está à direita. Qual é a massa de ar que influencia na porção leste do território brasileiro em termos de clima que sofre maior intervenção da massa de ar? No caso, massa tropical atlântica. Então, a 6, resposta D de dado. Massa tropical atlântica, ela atua sobre a porção leste, sobre a porção oriental. Ela está sobre o Oceano Atlântico. Ela vai influenciar no clima do litoral brasileiro. Nasce ali no Trópico de Capricórnio. 7. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, dinâmica dos ventos, deslocamento da massa de ar, ocorre aonde? Troposfera. Troposfera. Então, a 7, B de bola. Ocorre na troposfera. 8. A massa polar atlântica, responsável pelo fenômeno da friagem na Amazônia, é origem subantártica atravessando os continentes pelas planícies interiores, pode ser. Origem andina, não é na Cordilheira dos Andes. Formada no Atlântico Sul, esfriando-se ao passar pelo corrente de Falkland, não é no Falkland, não é no sul. Originada no anticiclone do Atlântico, na Amazônia, não. Mais atuante na Amazônia Oriental, não. É a primeira resposta, a primeira opção. 8A. Massa polar atlântica, responsável pela friagem, atua de origem subantártica, atravessando os continentes pelas planícies interiores. 9. Conhecendo as características da massa de ar ao longo das estações do ano, é correto afirmar que o mapa corresponde à estação de... Então, vamos lá. Você tem um mapa das massas de ar aqui. Tá? Lá embaixo você tem a MPA, tu tem a MTA, tem a MEA, MTC e MEC. Vamos ver aqui. Sul, Sudeste e Norte. O inverno, quanto à massa tropical atlântica, fria e seca, não. Massa tropical atlântica não é fria e seca, é quente e úmida. C. Inverno, quando a massa polar atinge o Brasil na forma de frente fria, ocasionando chuvas e quedas de temperaturas, inclusive no norte. Pode ser essa. Então, segura essa C. D. Verão, quando a massa equatorial continental origina o Oceano Pacífico, exerce grande influência na região sudeste, não. Negativo. El Niño é os aquecimentos das águas superficiais do Oceano Pacífico. El Niño. La Nina, resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. El Niño, aquece, quente. La Nina, resfria, frio. Verão, quando a MEA exerce grande diferença nas regiões norte e sudeste, não, norte e nordeste. Então, a resposta da 9, B de bola. B de bola não, perdão. C de casa. Então, a 9, C de casa. 10. Considere o mapa e o texto abaixo. Aí tu tem o mapa da massa de ar, tem várias interrogações, né? Então, só para a gente poder relembrar aqui.
Lá na interrogação que está lá no sul, você tem a MPA. Na interrogação mais acima, do lado direito, na parte leste, MPA. A interrogação lá em cima, na parte leste do norte e o norte do nordeste, tu tem a MEA. Na parte esquerda, mais embaixo, você tem a MTC, que nasce aqui na depressão do Chaco. E a interrogação lá no norte, você tem a MEC, Massa Equatorial Continental. A alternância de períodos chuvosos ao sul e ao norte da bacia garante uma alimentação farta e permanente do rio. Então, a alternância período de chuvosos ao sul e ao norte da bacia. Ó. Sul e norte. Sul, ele está falando da foz da bacia. Norte é a parte de cima da bacia. Garante uma alimentação farta e permanente do rio, porque os rios são alimentados pelo resfriamento da massa de ar o ano inteiro, fazendo com que as oscilações do nível das águas apresentem... E aí, qual é a resposta? Aí você tem que analisar aqui, você relaciona a Amazônia com a Equatorial Atlântica? Não. Massa Equatorial Atlântica? Não. Você não tem relação com essas duas. Paraguai e Tropical Continental? Também não. Paraguai Continental? Também não. Amazonas Equatorial Continental? Então, a resposta da 10 é a D de dado. O Amazonas, você tem períodos chuvosos ao sul e ao norte da bacia. Então, ao norte da bacia, períodos chuvosos, e aí você tem a relação do Amazonas com a massa equatorial continental, que é a MEC. Então, marcar aqui D de dado. 11. Observa o mapa abaixo. Analise as proposições sobre massa de ar que atuam no Brasil, representadas no mapa pelos números arábicos. Aí tu tem lá, número 1 representa a massa equatorial atlântica, 2 representa a massa equatorial amazônica, tá? Que é a MEC, pode ser a MEC. A 3, o número 3 representa a massa tropical atlântica, 4, o número 4 representa a massa tropical continental e 5 representa o número 5 representa a massa polar atlântica. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo número 1. A número 1 representa a massa equatorial. Número 1 representa a massa equatorial atlântica. No norte, está certo. A 2, número 2, representa a massa equatorial amazônica, pode-se considerar. 1, 2. 3, representa a massa tropical atlântica, está certo. 4, representa a massa tropical continental, MTC, está certo. 5, massa polar atlântica. 5 representa a massa polar atlântica. Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Então, eu vou passar agora o gabarito para vocês. Então, A1, C de casa. A2, A de água. A3, A de água. A4, C de casa. A5, E de ESA. A6, D de dado. A7, B de bola. A8, A de água. A9, C de casa. A10, D de dado. A11, E de ESA. Então, esse é o gabarito. Então, só para a gente poder relembrar aqui, para ficar esses conceitos bem consolidados. Você tem, então, ao sul, você tem a massa polar atlântica. Massa polar atlântica, ela é quente. Massa polar atlântica, ela é quente. Desculpa, ela é fria e úmida. No inverno, ela ganha força, sobe pela parte oeste, provocando
frente fria no sul, provocando queda brusca de temperatura, tal. Friagem no centro-oeste, que é queda brusca de temperatura, e friagem no norte, queda brusca de temperatura. Quando ela vai para o interior, ela não ganha tanta força, mas quando ela vem pelo litoral, ela provoca frente fria tanto no sudeste, pode chegar no máximo até a Bahia. A MTA, ela é quente e úmida, ela tem influência sobre o litoral. A MEA, quente e úmida, influencia o clima da parte leste da região amazônica com o norte do Nordeste. A MTC nasce ali na depressão do Chaco, ela é quente e seca, vai influenciar no clima do centro-oeste. E a MEC, massa equatorial continental, nasce aqui junto à Cordilheira dos Andes, está sobre a região norte, e aí ela vai ser a mais atuante do Brasil, provocando chuvas por todo o território brasileiro. Tá legal? É isso aí, pessoal. Alguma dúvida sobre massa de ar? Deu para a gente pegar a massa de ar? A gente viu na aula de hoje o que é a massa de ar. A gente viu na aula de hoje a influência da massa de ar. Ela tem uma influência direta no clima de determinado local. A massa de ar, ela assume as características de uma superfície homogênea. E aí, fechamos a aula, pessoal. Alguma dúvida? Tiveram alguma dúvida nessas questões? Seria bom vocês buscarem outras questões. Qualquer coisinha é só vocês mencionarem. Tá legal? Alguém tem alguma dúvida? AB? Então tá bom. Deus abençoe a todos, pessoal. Fique com Deus, tá? Um abraço. Semana que vem a gente vai trabalhar os climas do Brasil, tá? Tchau, tchau. Valeu.